Olá, tudo bem? Eu gostaria, se pudesse, você acompanhasse uma leitura muito importante da Bíblia Sagrada. Independente da sua fé ou da sua profissão religiosa, você deve ter uma Bíblia em casa. A carta de Paulo, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uma das questões mais difíceis para o ser humano é liderar a si mesmo, é governar o seu próprio eu. Mas talvez uma das questões ainda mais difícil para qualquer ser humano é controlar os seus pensamentos, é gerir a sua maneira de pensar. É claro que existe até ciências das humanidades, como a filosofia, que propõem o ensinar a pensar. E as pessoas pensam de várias maneiras, pensam pela filosofia, pela sociologia e pensam também através de outras lentes como o da própria teologia. Então a maneira como pensamos nos define, nos destaca, mas também pode nos rotular. Então é muito importante a maneira como a pessoa pensa. E a Escritura, a Palavra de Deus, ela nos instrui também nesta questão. É exatamente isto que você ouviu. A Bíblia é tão relevante que ela nos ensina a pensar, nos ensina a construir uma cosmovisão, uma maneira de ver a vida, as pessoas, a vida, todas as questões, pelo simples fato de pensarmos conforme nos diz esta palavra. E aqui o apóstolo Paulo ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ou seja, Paulo ele faz uma prescrição aqui, uma lista exatamente como deve ser norteado o nosso pensamento. Deve ser norteado por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é respeitável, seja em um tempo em que o que marca as pessoas e a sociedade também é a falta de respeito, inclusive no ambiente das redes sociais. Paulo diz: pense de maneira respeitável, de maneira justa, de maneira pura, não de maneira ingênua, mas de maneira pura e de maneira amável. E Paulo diz tudo que é de boa fama. Então, o bom pensamento, ele conduz às boas palavras. É importante quando, lembrando do personagem histórico e bíblico do Novo Testamento, José, na ocasião noivo de Maria, com vistas ao casamento, ele descobre que Maria está grávida, mesmo sem ter conhecido-a sexualmente. A Bíblia diz que ele não ousou difamá-la, porque ele era justo. De maneira clara, a gente aprende que o justo, na sua maneira de pensar, de falar, ele não difama ninguém. Então, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, aqui a Bíblia nos instrui de maneira bem objetiva como devemos pensar. Este é um pensar biblicamente. E pensar biblicamente é um pensar cristamente. Porque a nossa mente, a Escritura diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que pensar conforme Cristo pensava. Então o nosso pensamento, ele tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. Então nós pensamos biblicamente, nós pensamos cristamente. Todo o nosso pensar, ou a maneira de pensar, tem que glorificar a Deus. Por gentileza, ore comigo. Senhor, é no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que eu quero te pedir que Tu nos ensine a pensar. Senhor, Tu conduza os nossos pensamentos. O Senhor dê pureza aos nossos pensamentos. Que não paire, não estacione nos nossos pensamentos
coisas equivocadas, ruins, malévolas e maledicências. Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, purifica a nossa mente, dá boa virtude, dá louvor, para que através dela possamos Te glorificar. Deus abençoe ricamente a sua mente, a maneira como você pensar, e comece a pensar para a glória de Deus, em Cristo Jesus.